Já estamos de volta e agora vamos falar sobre os benefícios do INSS. Aliás, todo mundo tem muitas dúvidas, todo mundo gosta muito desse assunto e precisa mesmo se informar dos seus direitos, né? Dos nossos direitos. Estou recebendo aqui as nossas colaboradoras, as advogadas, doutora Mariana Dias e doutora Ariane Aquino. Sejam bem-vindas mais uma vez ao programa Mega Profissionais. Dúvidas sempre são muito pertinentes, né? E são dúvidas diversas. Hoje eu vou precisar aqui de ler, principalmente porque são dúvidas que, aliás, quero agradecer a todos vocês que têm nos mandado detalhes, né, nas perguntas. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica sem saber, né, exatamente o que a pessoa quer saber. Exemplo, Jandira Rios de Brasília, um beijo para Brasília. Contribuí 15 anos para a Previdência, parei de contribuir pois fui trabalhar por conta própria. Já tem 4 anos que não contribuo. Posso fazer o recolhimento retroativo desses 4 anos? Então, Tancredo, aquela nossa velha palavra, depende. Depende. Inicialmente, a pessoa não pode simplesmente ir lá no site da Previdência e gerar os boletos. Ele tem que fazer um agendamento de atualização de cadastro junto ao INSS e pedir essa autorização para o INSS para poder fazer esse recolhimento. Como que o INSS ele fornece essa autorização? A pessoa ela tem que comprovar que ela exerceu a atividade profissional, atividade que trabalhava, então por isso ela teria obrigação de fazer o recolhimento previdenciário. E aí, mediante essa comprovação, o INSS ele emite o boleto para a pessoa poder fazer esse recolhimento. Gente, é tão complicado assim, apesar que é só ir lá e contribuir, só lá depositar. Não. Quando tem muito tempo, assim, que a pessoa... 4 anos é muito tempo. Isso, e principalmente porque ela não era autônoma, ela era segurada empregada, então ela mudou de categoria. Então ela poder fazer esse recolhimento? Pode, eu consigo gerar esse boleto pelo site, mas eu não aconselho, porque pode ser que lá na frente o INSS ele não considere esse tempo. Às vezes numa aposentadoria por idade, por tempo de contribuição geralmente não tem muito problema, mas por idade pode ser que o INSS ele não reconheça esses 4 anos. Então é sempre ideal que a pessoa, né, realmente procure o INSS e faça essa comprovação de vínculo de trabalho. De trabalho, tá? Mesmo trabalhando por conta própria. Porque essas contribuições em atraso, elas podem não valer como carência. E, inclusive, se ela... Agora ela já perdeu a qualidade de segurado, né? Já tem muitos anos que ela não paga. Hoje, se ela precisar receber um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, ela não tem direito, mesmo fazendo esses recolhimentos em atraso. Então ela tem que voltar a fazer pelo menos um recolhimento em dia para que a carência dela volte a valer, né? Então, assim, e para ela readquirir isso aí, ela tem que pagar hoje, para quem perde a qualidade de segurado, tem que pagar pelo menos mais 6 meses para readquirir o direito a um benefício por incapacidade que não seja acidentário. E esse é um dos grandes problemas, né? As pessoas nunca preveem situações como essa. Então, assim, muitas vezes é melhor que ela volte a pagar mês a mês do que pagar um valor, desembolsar um valor alto e pagar em atraso e depois não ter direito a um benefício. Que coisa, hein? Então, nesse caso, assim, seria ideal ela procurar realmente um profissional para que ele fizesse a avaliação do caso dela, porque dependendo da idade dela... Sim, porque dependendo da idade dela, não compensa ela fazer esse recolhimento. Aqui ela não me passou a idade. Né, vamos supor, ela tem 55 anos. Com 60 ela aposentaria por idade. Então ela não compensaria ela pagar esses 4 anos em atraso. Por quê? Porque por idade são exigidos somente 15 anos de contribuição. Não, mas aí por essa informação me parece então que ela é uma pessoa nova, né? Porque ela, né, a questão da idade, ela talvez não tenha essa idade, por isso que ela está, veja bem, ela contribuiu 15 anos para a Previdência. Ela parou de contribuir, né, e já tem 4 anos. Então tem mais ou menos 20 anos de contribuição. Acredito que ela não esteja com uma idade muito avançada, não. Porque assim, hoje para a mulher aposentar por tempo de contribuição são 30 anos, antes dos 60 anos de idade. Então ela tem que fazer essa conta. Eu tenho 15 anos, eu vou chegar aos 60 antes de eu pagar esses 15 anos que falta?
ou depois, para ver o que compensa ela fazer. Nossa, é mesmo, né? Eu não pensei assim. Nossa, é muita coisa, é muito detalhe. Essa é a importância do planejamento. Né? É, muito detalhe. Mas vamos lá, vamos tentar esclarecer pelo menos uma quantidade um pouquinho maior hoje, porque senão vai acumulando muita gente querendo saber, muitas informações. João Dias, também de Planaltina, de Brasília. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência em Brasília. Minha irmã especial, deficiente, tem 20 anos de idade. Nunca contribuiu com o INSS. Ela pode entrar com pedido de aposentadoria por invalidez? Como a gente já tinha comentado em outros programas, a aposentadoria por invalidez, ela é só para aquela pessoa que contribui para o INSS. Então, se ela tem 20 anos de idade, nunca contribuiu, ela não vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez. O que pode ser avaliado é o direito dela a um benefício assistencial. Isso vai depender do grau da incapacidade que essa doença ou deficiência gera. Isso quem vai avaliar vai ser o perito, né, do INSS. E também vai ser avaliado a renda familiar. Né, a renda também é levado em consideração essa questão? Também? Sim, porque esse é um benefício assistencial para pessoas de baixíssima renda. Então não basta só ter uma doença ou uma deficiência. Uma pessoa especial são muito altos. São muito altos. Então, se puder ter uma ajuda, um auxílio, né? Isso até me leva a um outro questionamento. Uma família que tenha um dos seus componentes ali com cuidados especiais, necessidades especiais, ela pode fazer a contribuição do INSS para aquela pessoa? Para aquele membro da família? Pode fazer o recolhimento como facultativo, né? Que é aquela pessoa que não trabalha, não tem a obrigatoriedade do recolhimento, mas quer recolher, né? Então, uma criança de 15 anos pode recolher INSS para ele? Não, ainda não. A partir dos 16. A partir de qual idade? A partir dos 16. Isso é fundamental, tá? Essa informação nós estamos passando aqui ajuda muitas famílias em todo o Brasil. Nós sabemos que o programa não é assistido somente em Goiás, Brasília, né? O programa é assistido em todo o Brasil, principalmente pela internet. Então, procure conhecer melhor sobre os direitos das crianças especiais, que têm necessidades especiais. Às vezes não é interessante a família fazer esse recolhimento, né? Às vezes a gente fica querendo salvaguardar o direito da criança, alguma coisa assim, mas vamos supor, se ela tem um recolhimento para o INSS entende que ela tem uma renda, então que ela não é dependente de ninguém. Caso os pais venham a faltar, né, ou quando ele já tiver maior de idade, pode ser que ele não tenha direito a uma pensão por morte. Então, se a incapacidade dele realmente é uma incapacidade gritante, que gera até uma interdição na esfera civil, ele terá direito a uma pensão por morte, mesmo sendo maior de idade. E mesmo não tendo contribuído? Sim, porque a pensão por morte, ela é pro dependente de quem contribuiu. Ok. Tá vendo? São questões muito, muito importantes que merecem questionamento e cada caso é um caso, né? Vamos tentar passar um pouquinho para frente para tentar ver se eu consigo tirar algumas dúvidas aqui. Vamos lá. Carita da Conceição, de Sorocaba, São Paulo. Um abraço para o pessoal de São Paulo. Um abraço, doutor Vinícius. Doutor Vinícius, que é oncologista, colaborou com a gente aqui no programa, agora está em Sorocaba, São Paulo. Quais os documentos que preciso para dar entrada na aposentadoria? Pergunta da Carita. Porque já não tenho mais uma das minhas carteiras de trabalho, tenho 69 anos e contribuí durante 43 anos. E aí? Então, não dá pra gente saber exatamente o que aconteceu nesse caso, né? Provavelmente ela já deve ter procurado a agência do INSS para conseguir o benefício e não conseguiu porque a empresa não fez o recolhimento e ela não tem a carteira para provar. Ou então ela ainda não... se ela não procurou a Previdência, então procure logo, né? Por quê? Qual que é a idade que ela deveria ter procurado já? Mulher aos 60 anos, para aposentar por idade, ou quando ela completou 30 anos de contribuição, com qualquer idade. Ela já contribuiu 43 anos. Mas o que acontece? Muitas vezes a empresa não faz esse recolhimento para o INSS. E aí, como ela perdeu a carteira de trabalho dela, teria que saber realmente o que aconteceu. Ela teria outros lugares. Mas a empresa que não faz recolhimento para o INSS, ela é autuada, né? Ela é fiscalizada, autuada. A menos que ela fechou e quebrou. Se essa empresa quebrou e faliu, aí realmente... Nós sabemos, né, Tancredo, que essa fiscalização não é efetiva. Então, muitas vezes a empresa passa 10 anos, 15 anos sem fiscalização. Acontece.
E ele nunca recolhe a contribuição daquele funcionário, assina a carteira e não aí, faz o como recolhimento. É que faz? Você não recolheu, ela tem direito a entrar nessa aposentadoria? Se ela tivesse a carteira de trabalho, seria muito simples, porque a simples carteira de trabalho, ela é prova do tempo trabalhado. E se não tiver? Então, ela vai ter que procurar outros meios. Ela pode procurar o Ministério do Trabalho, pedir uma RAIS, que é a relação das informações, né, dos empregados. Ela pode procurar a Caixa Econômica Federal para ver se tem o extrato do FGTS, se aparece esse vínculo de emprego. Ela pode procurar a própria empresa, se a empresa ainda existir, pedir uma declaração, uma cópia do livro de registro de funcionários. O FGTS, se ela tiver já sacado o FGTS, aparece lá no extrato? Sim, consta as empresas que recolheram o FGTS. É bem mais fácil. Sim, mas às vezes o que acontece, eu não lembro exatamente quando foi, mas a Caixa ela não era o banco responsável pelo FGTS até alguns anos atrás. Tem esse detalhe. Né? A empresa ela escolhia o banco que ela queria fazer parceria e aí ela recolhia o FGTS do empregado naquele banco. Então a pessoa teria que procurar aquele banco. E rezar para aquele banco não tenha fechado também, né? Porque senão aí vai fazer também existe a possibilidade de ingressar com uma ação trabalhista contra a empresa, pedindo somente a questão do reconhecimento do vínculo empregatício. Mesmo que a empresa tenha fechado. Mesmo que a empresa tenha fechado. Se o trabalhador tiver, por exemplo, testemunhas, a gente pode ingressar com a ação trabalhista, citar a empresa de forma por edital, né? Aí tem que buscar um advogado. Sim. Né? Vamos tentar responder rapidamente aqui, doutora, só sim ou não. Minha mãe paga INSS há 12 anos e já está com 67 anos de idade. Posso aposentá-la pagando o que falta? Eu acho que não tem um caso que já atingiu a idade. Eu acho que o que ele quer saber é porque, na verdade, ela já atingiu a idade, mas não atingiu a carência. Na verdade, é da Carla de Goiânia, tá? Não atingiu a carência, que é de 180 contribuições, ou seja, 15 anos. Então, ela ainda está faltando 3 anos para a aposentadoria. Tem a carência completou também. O requisito da idade, mas não completou o da carência. Tá. Esse recolhimento ele não pode ser feito todo de uma vez, e não pode ser feito recolhimento, vamos dizer assim, para frente, futuro. Né? Futuro. Então, realmente, ela tem que pagar... Mês a mês? Então, falta 3 anos, ela tem que pagar 3 anos para depois entrar com a aposentadoria. Coisa, hein? Aí, novamente, eu aconselho, procura um advogado, porque pode ser que haja uma solução jurídica para ela. Às vezes, conversando na entrevista, uma coisa mais personalizada, você consegue achar. Para Carla de Goiânia, tá, Carla? Atenção, e é claro, nós não damos muita informação dos internautas, né, para não expô-los de uma certa forma, tá? Então, quando a gente vê que alguma situação assim, a gente procura não dar muitas informações. Mas vocês podem procurar as advogadas, né, com certeza vai ser muito bem atendidas e esclarecidas, né, em suas dúvidas. Muito obrigado, doutora Iane, muito obrigado, doutora Mariana, pela participação mais uma vez aqui no programa. Tinha que fazer só um programa só com vocês, porque as perguntas são várias, não dá para esclarecer todas, né? Mas graças a Deus nós tentamos aqui esclarecer de uma forma genérica, né? Ou seja, abrange muita gente. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Esperamos todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.